O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no princípio do cristianismo, nos primeiros séculos, a igreja era muito perseguida e não podia celebrar a missa como hoje nós podemos celebrar publicamente. Ela tinha que celebrar nas catatumbas, escondida, com medo dos soldados que a qualquer momento podiam entrar ali e acabar não só com a missa, mas acabar com a própria vida deles, porque eles não sabiam, eles não podiam ser cristãos, eles não podiam celebrar a Santa Missa. E é muito interessante que em alguns relatos de massacre, quando os soldados entravam e viam que eles estavam celebrando a missa e perguntavam: por que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo? Sabe que é proibido? Todo mundo vai morrer. Aqueles cristãos respondiam da seguinte maneira: sem o domingo nós não podemos viver. Sem o domingo nós não podemos viver. Sem o dom do Senhor, sem o dia do Senhor, sem o Dominus, nós não podemos viver. Era a resposta daqueles homens e daquelas mulheres diante daqueles que iam matá-los, diante daqueles que iam arrancar as suas vidas. Meus queridos, aqueles homens preferiam enfrentar a morte, preferiam enfrentar o martírio, do que viver sem o domingo, do que viver sem o dia do Senhor. Porque era no domingo, era no dia do Senhor, que Jesus ressuscitado se fazia alimento e visitava aquele povo. Era no domingo, no dia do Senhor, que eles encontravam com a comunidade que estavam na luta para fazer a vontade de Deus na sua vida. Era no dia do Senhor que eles ouviam a palavra de Deus, que era alimento para a sua caminhada. Era no dia do Senhor que Jesus ressuscitado vinha visitá-los. Por isso, queridos, sem o domingo, eles não podiam viver. Preferiam a morte do que viver sem o Dominus, o Senhor, nas suas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, uma história recente da nossa vida, da nossa caminhada, talvez os mais novos não tenham pego essa, mas os mais idosos, né? Antigamente, quando não tinha essa capela aqui, e alguém daqui queria ir à missa, aonde que tinha que ir? São Vicente. Né? E não tinha ônibus. E normalmente era chão de terra.
E descia todo mundo. E se a missa de São Vicente fosse 8 horas da manhã, 7 horas, estava a mãe com seus filhos e o pai indo levar para ir para a missa. Porque sem o domingo nós não podemos viver. Quantas e quantas histórias, de pessoas mais antigas que para chegar na missa na sua igreja, que era 7 horas da manhã, tinha que acordar às 4 horas. Às 5 tinha que pegar as crianças e ir a pé caminhando. E quando estava chovendo, tinha que colocar o pé descalço no plástico, segurar o sapato e ir 1, 2, 3 horas caminhando para chegar até a missa e depois voltar 1 a 2, debaixo de sol, debaixo de chuva, na lama, na poeira. Iam, Quantas e quantas pessoas viviam assim? Lá embaixo nós temos a carroça do Frei Moser, que era a carroça que ele ia para a missa com a sua família. Graças a Deus que ele tinha carroça. Mas quantas vezes, sem dúvida nenhuma, com a sua família ele teve que ir? Por quê, meu Deus do céu? Porque sem o domingo nós não podemos viver. Queridos, para quem tem fé de verdade, a missa não é um preceito, não é algo que eu tenho que cumprir, porque senão eu vou ficar em pecado. Não. Para um cristão, uma cristã de verdade, a missa é uma necessidade. Eu não posso viver sem o Senhor, eu não posso viver sem a sua palavra, eu não posso viver sem Ele, sem o domingo eu não posso viver, e por isso que eu vou. Às vezes cansado do trabalho, às vezes com sono, fatigado, mas eu vou, porque sem o Senhor eu não posso viver. Que tem sido a missa para mim e para você, Que tem sido o dia do Senhor para a gente. Hoje em dia nós temos aqui do lado da nossa porta uma igreja, A gente abre a porta, olha, se o vento está mudando, acho que eu não vou na missa não, que parece que vai chover. Se cair uma gota então, acabou. Não dá para ir. Temporal, vai cair tudo. Hoje nós temos a igreja do lado da nossa casa. Eu trabalho o dia inteiro, estou cansado. Não dá para eu ir, não tem como eu ir, Deus vai me perdoar, não dá. Mas daqui a pouco só vai arrumar, bebê. Chega alguém chamando para fazer alguma coisa, opa, vamos embora. Quantas vezes, queridos, as pessoas deixam de ir para a missa? Eu sou flamenguista doente, mas deixam de ir para a missa, de se encontrar com o Senhor, de se alimentar, de viver bem. Porque às 7 horas tem jogo do Flamengo. Eu não posso perder o jogo do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Botafogo, ou do Vasco. O Vasco é na sexta agora, Quantas e quantas vezes o que tem sido a missa para nós? Deu um espírito e já não dá mais para ir para a missa. Já acabou. Queridos, aquelas pessoas preferiam morrer mesmo, do que faltar à missa. Porque sem o Senhor, eles não podiam viver. E se nós muitas vezes estamos vivendo tão mal, a nossa vida está tão ruim, é porque nós estamos nos acostumando a viver sem o Senhor. E sem Ele, queridos, não dá para viver. Sem Ele a vida é pesada. Sem Ele nós vamos ser destruídos pelo demônio, pelo pecado. Sem Ele será impossível a gente viver. O que tem sido a missa para mim? O que tem sido a missa para você? O que tem sido o dia do Senhor para você? Porque isso vai determinar que tipo de cristãos eu sou, que tipo de cristão é você. Vai determinar. Hoje no Evangelho nós vemos
colocar dois tipos de cristãos. O primeiro, ele fala aquela multidão de curiosos que iam atrás de Jesus. Iam para lá, iam para cá, ia para lá, ia para cá. Mas aí quando Jesus fala que é preciso renunciar a si mesmo, é preciso tomar a cruz, é preciso fazer dele o centro da sua vida, um bando de curioso que só ia atrás. Ou os seus discípulos, que ficavam, que acolhiam aquela palavra de vida e que fizeram do Senhor o centro da sua vida. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos ser cristãos de verdade. Não podemos ser cristãos de verdade vivendo o cristianismo segundo o nosso modo, segundo a nossa maneira de pensar, ou segundo a nossa vontade. Não podemos, queridos, ser cristãos de verdade vivendo as coisas do homem velho, do mundo velho. Não podemos ser cristãos e viver e fazer politicagem como esses políticos de hoje fazem, para enganar, para mentir, para subornar. Nós não podemos ser cristãos de verdade, meus queridos, vivendo uma vida sexual depravada que o mundo vive. Não podemos ser cristãos de verdade, meus queridos, pensando em temas como o aborto, como o divórcio, a eutanásia, a ideologia de gênero, como o mundo vive. Não podemos, meus irmãos. Não podemos ser cristãos de verdade, vivendo como esse mundo vive. O mundo que eu digo não é o mundo em si, mas essa mentalidade mundana, pagã e depravada que nós vivemos. Não podemos, queridos. Esses são aqueles curiosos que vão seguindo a Jesus, mas que não se deixam transformar pela sua palavra. Meus queridos, que tipo de cristão eu sou? Quem é aquele que conhece os desígnios do Senhor? Quem é aquele que é o verdadeiro discípulo? Que todos nós somos chamados a ser. Não eu só, porque eu sou padre, eu tenho que ser. Todos nós somos chamados a ser. É aquele, é aquela que é capaz de renunciar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir o Senhor. É aquele e é aquela que é capaz de, diante de muitas propostas na vida, mentirosas, enganosas, é capaz de permanecer firme no Senhor, de ser honesto, de ser verdadeiro. É aquele, é aquela que faz do Senhor o centro da sua vida. Papa Bento XVI, ele tinha uma frase muito bonita. Ele falava que Jesus, na vida do cristão, precisa ser um sol. O sol, aonde todos os planetas estão girando à sua volta. Girando. Assim, queridos, é o verdadeiro cristão. É aquele que nós somos chamados a ser. O discípulo, o sábio, é aquele que faz de Jesus o centro da sua vida. E tudo na sua vida gira em torno dele. O seu matrimônio gira em torno dele. A sua família gira em torno dele. O seu trabalho gira em torno dele. As suas amizades giram em torno dele. As nossas escolhas giram em torno dele. Aí é o discípulo. Aí está o sábio. Aí nós vamos ver que é o Senhor que nos protege, que nos ampara, que nos guarda e que nos ajuda a sermos felizes. Sem o domingo não podemos viver. Que de fato, queridos, essa seja a nossa vida. Porque Jesus Cristo é a nossa vida. E tem muita gente vivendo como morto. Gentes novas, jovens, bonitas, vivendo como morto. Porque trocar o Senhor por lenharias, por mixarias, por nada. Aí está a derrota do ser humano. Sem o domingo, nós não podemos viver. Que essa frase, que essa palavra entre no nosso coração.
Porque se nós não somos capazes, disse Jesus, de renunciar a nós mesmos, de renunciar a tudo por causa dele, nós não somos e não podemos ser os seus discípulos. Que ele faça de mim e de você os seus verdadeiros discípulos. Nossa Senhora disse para ele nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Ela nos aponta o caminho. E ela, que fez tudo o que o filho dela lhe disse, que fez tudo o que o Senhor lhe disse, hoje goza da recompensa eterna que é prometido para o seu discípulo. Que ela faça de mim e de você verdadeiros discípulos. E que não tenhamos medo de renunciar ao que tenhamos que renunciar por causa de Jesus. Por fazer dele o sol da nossa vida. Que aí sim nós teremos a nossa vida iluminadas por aquele que ninguém nem nada pode apagar, escurecer do nosso caminho. Que Nossa Senhora nos ajude a ser verdadeiramente os seus discípulos. Que assim seja.